Olá para todo mundo que está me ouvindo. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, eu vou conversando com você que está assistindo essa live gravada. A partir de hoje, toda sexta-feira ao meio-dia, eu vou estar fazendo um programa que se chama Terapia de Sexta, onde eu vou vir aqui e vou ficar à disposição de todas as pessoas e de todo o meu sentir, né, para estar trazendo aqui para vocês um pouquinho de mim, do que eu faço, do que eu conheço, daquilo que eu sei. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se você estiver passando por alguma situação aí na sua vida que está enroscada, que você não está entendendo como resolver, esse é o momento, essa é a terapia de sexta, eu vou estar aqui disponível para ajudar você a solucionar esse problema, né, dentro daquilo que for possível nesse momento e nesse ambiente. Então, se você tem alguma questão, se você tem alguma coisa que talvez você gostaria de pedir ajuda e não tem como fazer uma terapia, esse é o momento. Me expor de maneira geral sempre foi algo muito difícil para mim, né? E quem me conheceu antes sabe muito bem do que eu tô falando. Eu era uma pessoa completamente desconectada de mim mesma. Eu não conseguia aceitar as minhas partes, boas e ruins, né? E essa era uma parte boa minha, né? A música sempre foi muito presente na minha vida e eu sempre tentei esconder ela de alguma forma, né? Então fazer isso aqui hoje está sendo um grande desafio, mas eu tô encarando esse desafio, que é justamente esse o ponto-chave, né, da gente conseguir viver a nossa essência, a gente conseguir encontrar dentro de nós tudo aquilo que tem valor para a gente conseguir compartilhar esse nosso valor, e para nossas sombras, para aquelas partes em que a gente não quer olhar muitas vezes, a gente olhar com carinho para isso, porque a dor dói, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, realmente é ruim você conseguir lidar com aquilo ou você aceitar aquilo. Porque se você tá vivendo um momento de dor, por exemplo, você acredita que se você aceitar a dor, ela vai piorar, quando na verdade é o contrário. Quando a gente aceita a dor, aí ela cessa, né? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que muitas vezes sentem muita vontade de chorar e acabam reprimindo aquele choro, né? E toda vez que você reprime a sua própria manifestação, ou seja, você tem vontade de chorar e você não chora, às vezes porque está preocupado se alguém vai ouvir, ou às vezes porque realmente tem uma dificuldade, aí você está reprimindo você mesmo. Esse é o primeiro ponto, né, de você começar a reprimir a sua manifestação. Então, se você sente vontade de chorar, se você tá com raiva, manifesta essa raiva, coloca para fora tudo isso que você tá sentindo, porque é a sua própria expressão, né? É a sua essência querendo falar. E de repente, aceitar essa fragilidade pode ser um desafio, sim, né? E se isso é difícil para você, é interessante você entrar num processo de autoconhecimento para entender o que é que está impedindo você de manifestar quem você é, de manifestar aquilo que está ali dentro de você. E nem sempre a gente consegue entender com a cabeça aquilo que a gente está sentindo, porque não tem como a gente entender um sentimento. Um sentimento a gente só pode sentir. Não existe outra forma senão isso, né? Sentir um sentimento. Vão falando pra mim o que vocês acham de tudo isso, se isso faz sentido pra você. E isso tem tudo a ver com uma pergunta que alguém fez, a Larissa disse ali, como trabalhar a questão de se valorizar mais. E a questão de se valorizar mais é exatamente isso, Larissa. Você perceber o que é que você sente, o que é que tá aí dentro de você, querendo sair, e você, por alguma razão, que às vezes não é racional, às vezes realmente você precisa tratar,
por alguma razão está sendo impedido de ser manifestado, né? Por exemplo, a música, para mim, ela sempre fez muito sentido, mas eu não conseguia compartilhar ela. Tanto é que durante muito tempo eu escrevia muitas músicas, eu fazia composições, mas nunca ninguém ouviu essas composições. Porque era um momento da minha vida em que tinham situações, né, blocos energéticos, camadas, couraças que eu mesma criei, né, no decorrer da minha história, com todas aquelas situações em que eu passei, todas aquelas situações em que eu vivi, eu fui criando essas massas, esses blocos, essas couraças, e era justamente isso que me impedia de manifestar o meu valor, de manifestar aquilo que eu tinha de melhor. Então, para quem me acompanha, já faz um bom tempo que eu tô nessa caminhada do autoconhecimento, aí pelo menos uns 3 anos. Para mim é bastante tempo, tá, gente? Talvez para alguém aqui que já faz mais tempo, ou que já tem uma caminhada maior, diz assim, 3 anos não é nada, mas pra minha história, pra tudo que eu vivi nesses 3 anos de autoconhecimento, é muita coisa, e é justamente aí que tá o meu valor. Oi, Dai! E é justamente aí que tá o nosso valor. A gente só consegue, de fato, chegar lá no nosso valor quando a gente reconhece toda a caminhada que a gente já fez até aqui. Isso é um ponto muito forte que me salta agora, porque nós vamos vivendo as situações e a gente vai achando muitas vezes todo mundo passa por isso também, ou nem é tão importante, quando na verdade sim, é importante e tem muito valor. Tanto é que essa era a minha maior dor, que se transformou na minha maior força. Eu não conseguia expressar quem eu era desde a infância. Desde a infância eu sabia que eu tinha muita coisa que eu gostaria de entregar, mas que eu não conseguia por alguma razão. Né? Por alguma razão que foi justamente o ponto-chave que me fez chegar até aqui. Né? Vamos imaginar que eu tivesse nascido e a minha vida teria sido perfeita, maravilhosa. Como é que eu poderia ter condições de ajudar as pessoas que estão em dor? Não tem como. Porque eu não teria aquela base de conhecimento para entregar aquilo que precisava ser entregado, para aquilo que eu tenho de mais valor para entregar para as pessoas. Então, toda a minha caminhada, todo o sofrimento que eu vivi, todos os traumas, todas aquelas situações em que eu dizia assim, mas que droga, né? Pra que viver? Qual é a razão de estar aqui nesse planeta se só sofro, se resolvo um problema, vem outro problema, né? Então, hoje, né, dentro de toda a caminhada que eu fiz aí dentro do autoconhecimento, eu consegui perceber e reconhecer que tudo aquilo que eu já passei, todas aquelas dores que eu já vivi, elas me fortaleceram, elas fizeram com que hoje eu consiga manifestar o que eu tenho de melhor, que é ser terapeuta, né? Para quem não me conhece, o primeiro lugar que eu fui trabalhar, ou melhor, depois que eu terminei a faculdade, né, fiz faculdade de educação física, eu comecei a trabalhar como personal trainer dentro de uma academia, né? Instrutora de academia. E eu percebia que eu não era valorizada, que eu não conseguia... Como é que eu vou explicar pra vocês? Uma, que eu não conseguia ganhar dinheiro, eu era uma excelente profissional, tanto é que eu consegui ganhar mérito acadêmico na faculdade, então eu sempre me dediquei muito para ser uma excelente profissional dentro da área da educação física. Só que quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu não conseguia ganhar o valor, né? Eu me colocava à disposição para atender as pessoas, mas por alguma razão as pessoas não fechavam comigo o trabalho de personal. E aquelas que fechavam, quando eu atendia, eu percebia que não era exatamente esse o caminho que eu queria seguir. Claro que naquele momento eu não tinha essa consciência, tá?
Eu só tô trazendo isso para vocês agora para ter um olhar de fora, né? Que eu estava numa situação em que eu não conseguia me sentir 100% realizada. Eu sentia que ali não era o meu lugar, até porque a minha função ali dentro da academia era cuidar do corpo físico das pessoas. Só que naquele momento eu já entendia que só cuidar do corpo físico não ia resolver a questão da pessoa. Então a pessoa chegava pra mim e dizia assim: eu quero emagrecer, né? Esse é o meu objetivo, eu vim fazer atividade física para emagrecer. E eu já entendia que só a atividade física não era a resolução daquele problema. Eu conseguia enxergar na pessoa que tinha algo a mais, que poderia ser a alimentação, né? Que esse é um ponto fundamental no processo de emagrecimento, por exemplo. Dentro da minha caminhada, depois no autoconhecimento, eu comecei a perceber que a parte emocional também é extremamente importante, porque vamos imaginar que você queira emagrecer e você fica se obrigando a comer aquela comida que a nutricionista passou. Você novamente está fazendo um movimento de não se respeitar, né? Que depois, mais pra frente, eu vou falar sobre essa questão do se respeitar, né? Do se conhecer de verdade. Então ali na academia eu já percebia que tinha algo a mais, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia clarear as minhas ideias. Então, dentro dessa caminhada, foram 8 anos que eu trabalhei como personal trainer. Durante toda essa caminhada, a minha vontade de trabalhar ali foi fazendo assim, ó. Cada vez foi diminuindo mais a minha vontade de estar ali, e as minhas emoções, as minhas sensações, elas iam ficando cada vez piores, né? Porque eu queria ser o meu melhor e ganhar melhor também, querendo ou não. Aqui na manifestação, no plano físico, a gente precisa considerar essa parte, né? A gente precisa viver bem, a gente não precisa ser ganancioso, a gente não precisa passar por cima das pessoas para ganhar dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro. Inclusive para perceber que nós conseguimos entregar tudo que nós temos para entregar, né? Então você provavelmente tem muito conhecimento, sabe que você tem muito valor, e quando você não ganha financeiramente condizente com aquilo que você sabe que você tem para entregar, é quando você começa a entrar numa frequência de frustração, naquela frequência de indignação com a vida. E não tem outro caminho senão o próprio autoconhecimento para a gente conseguir entender o que é que está fazendo com que você não consiga enxergar o valor que você tem, né? Porque no fundo, todo mundo sabe muito bem o que é que tem aí dentro. Todo mundo sabe qual é o seu melhor, digamos assim. E você percebe quando você está alinhado com o seu melhor e quando você não está alinhado com o seu melhor, né? Então, existem muitos movimentos inconscientes que fazem com que a gente fique nesse padrão, assim como também os blocos energéticos, as formas pensamento, né? Aqui eu vou tentar trazer de uma forma um pouco mais simples para vocês entenderem que toda vez, aí eu vou falar do respeito que eu tinha falado antes, que é importante. O respeito com a gente mesmo é extremamente importante para essa questão do valor, de se valorizar. Porque vamos imaginar o seguinte: estou com vontade de comer alguma coisa e eu fico mandando informações para mim mesmo, mas eu não posso, mas agora não é hora, mas isso é errado, ou qualquer outro tipo de informação que a gente constrói para destruir aquela nossa vontade. É aí que a gente está construindo informações e blocos energéticos que nos impedem de fazer aquilo que a gente quer. Então percebe que o movimento ele é de dentro para fora? Ou seja, eu quero fazer uma coisa,
mas eu não me permito fazer aquela coisa. Então eu crio uma resistência para que aquilo que eu tenho vontade de fazer não se cumpra. Então a gente muitas vezes, e isso eu falo por mim, tá, gente? Porque esse foi o movimento que eu fiz. A gente passa a vida inteira, eu passei a minha vida inteira fazendo esse movimento. Eu tenho vontade disso, mas eu escondo. Eu tenho vontade daquilo, mas eu escondo. E fico reprimindo. E quanto mais eu vou reprimindo, mais eu vou criando massa para aquilo não se concretizar. Ou seja, aí chega numa idade, por exemplo, eu cheguei lá nos meus 27 anos, eu queria me separar do meu ex-marido e eu não conseguia, por exemplo. De tanta massa e tanto bloco que eu criei em mim mesma, que me impedia de fazer aquilo que eu mais desejava, que era me separar dele, naquele momento. Né? Então observa, e tudo isso que eu tô falando, né? Todos esses blocos, essas massas, existem vários métodos para conseguir ir quebrando isso aos poucos. Né? Então se nesse momento você tá aí na sua vida se vendo rodeada, né, com esse muro, com essa barreira aí na sua frente, e você não consegue enxergar o que é que tem lá na frente, o que é que você não consegue alcançar o que você quer, entenda que por um momento, por um período, você vai passar por um processo, né, que isso não é assim, a gente estrala o dedo uma vez e já resolveu. Isso é um processo, a gente precisa caminhar para ir destruindo pouco a pouco aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente mesmo construiu. Né? Então, se foi eu que construí aquelas formas, pensamentos, aquelas massas que me impedem de chegar aonde eu quero ir, então sou eu mesmo que tenho que destruir. Não adianta eu querer terceirizar isso para o outro. É claro que existem as técnicas, existem os métodos que vão auxiliar você nesse processo, que vão trazer mais clareza para que você entenda quais são os movimentos que você precisa fazer. Né? A metodologia que eu trabalho, a metodologia humanoterapeuta, ela vem justamente como esse auxílio de fazer você, de destruir essas massas, esses blocos aos poucos. Daí muitas vezes quando a gente faz esse processo, quando passa por esse processo, às vezes é dolorido, né? Porque vamos imaginar, você passou uma vida inteira construindo aqueles blocos, daí você pensa assim, mas como assim? Eu fiquei a vida inteira construindo isso e agora eu tenho que destruir? É como se fosse um retrabalho, né? E o quanto a gente perde a compostura quando a gente vai fazer um processo desse, né? Ou o quanto a gente perde na verdade não perde nada, né? Você só precisa lidar com o seu orgulho de entender que você criou aquilo e de que agora você vai ter que destruir aquilo. Porque é justamente aquilo que você criou que está te impedindo de chegar onde você quer chegar. Então, com o processo de autoconhecimento, com os tratamentos, você vai conseguindo aos poucos se liberar disso e entrar no fluxo. Que é justamente o movimento que eu estou vivendo agora na minha vida. Eu não poderia estar aqui falando isso para vocês se eu não tivesse vivido tudo isso, se eu não tivesse passado por todo esse processo. Né? Então, hoje eu consigo respeitar toda a minha história, toda a minha caminhada até aqui para conseguir fazer o que eu tenho que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito. Né? Vão dizendo pra mim se tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando aí pra vocês. E é muito interessante, a Dai colocou aqui, eu sabia me expressar, mas as pessoas na minha volta diziam ser errado. Né? E muito interessante você trazer isso, Dai, porque quando a gente nasce, né, quando a gente encarna aqui nesse mundo, nesse planeta onde a gente vive, a gente não entende como que funcionam as regras aqui. Nós somos um espírito já em desenvolvimento que encarna aí num corpinho pequenininho, né? E esse corpo, esse ser que está aí se manifestando, ele precisa aprender a viver aqui nesse mundo, né?
E todas as experiências que a gente vai passando ao longo dessa vida, elas justamente vêm para nos mostrar como é que esse mundo funciona, o que é que está acontecendo aqui. E às vezes, justamente, aquilo que você passou, né, as pessoas ficam dizendo que é errado como eu sou. É justamente isso que aconteceu, né, na sua vida, das pessoas dizendo que você é errada, que você precisa entender que você não é errada. É justamente esses pontos em que a gente vai vivendo que a gente precisa ganhar consciência, né? Não é à toa que esse trabalho que eu desenvolvo, né, que o Espaço Humanidade desenvolve, se chama Consciência que Cura, porque a gente passa uma vida inteira achando que aquela forma como a gente foi criado é o certo, que daí a gente acha que a gente está errado. E na verdade não existe certo ou errado. Existe cada um ser exatamente como é, né? Ou seja, eu já nasci com todas as habilidades que eu tenho. A música já nasceu comigo. Essa habilidade de fala, de expressão, ela já nasceu comigo. Mas durante toda a minha história eu fui reprimida, né, pela minha família, pelas pessoas à minha volta, reprimida pelos traumas que eu sofri também, né, para que eu pudesse realmente olhar para mim e perceber o que é que estava ali dentro de mim. Eu achei muito interessante que esses dias eu vi eu acho que foi um artista que ele faz... Ai, gente, fugiu o meu nome agora. É tipo o Fábio Pochá, assim, que ele é um cara que é comediante. Esqueci o nome dele, aquele que morreu ano passado. Se alguém puder me ajudar aí. Um carequinha, assim, que fez A Minha Mãe é uma Peça. Ele fez esse... Paulo, alguma coisa... Acho que esse é o nome dele. E ele falou assim... Toda pessoa que tem... Ele não falou exatamente nessas... Humorista, isso. Ele não falou exatamente nessas palavras, mas ele disse assim... As pessoas que passam perrengue ficam interessantes. Né? Quem nasceu na vida boa, que não passou perrengue nenhum, não tem nada para contar. Né? Então, quando a gente começa a ter esse olhar para aquilo que a gente vive, começa a ficar um pouco mais leve. E você começa a entender que você não precisa ter... Paulo Gustavo, é isso aí, Leonice, esse daí. Ele falou bem isso, né? Quando a gente vive os perrengues, a gente fica interessante, porque a gente tem o que contar. Né? Senão a nossa vida ela fica muito monótona. Né? Eu entendo e eu não desconsidero os momentos de dor em que a gente vive. Né? E como eu falei pra vocês, eu também já passei por todas as minhas experiências. Porém, o que é que a gente vai fazer com aquilo que a gente viveu? A gente vai ficar num ciclo de sofrimento e de lamentação? Ou a gente vai fazer um movimento para conseguir sair dessa situação? Né? E fazer esse movimento, muitas vezes, são coisas muito simples. Como eu falei lá no início, muitas vezes você tem vontade de chorar e você não chora. Às vezes só porque você está preocupada com o que o outro vai dizer. Né? Então é aí que a gente começa a criar todos aqueles bloqueios que nos impedem de chegar onde a gente quer chegar. Né? Quando a gente mesmo se reprime. Mas para a gente conseguir chegar nesse entendimento, a gente precisa caminhar, fazer uma caminhada aí dentro do autoconhecimento e começar a olhar com olhos bons para tudo aquilo que a gente vive. A Gisele diz aqui, estou passando por um processo de dor que está mudando a minha vida. Bem isso, sou muito grata pela oportunidade de fazer melhor. Exatamente isso, quando nós ficamos naquele movimento de ficar apontando assim, por que minha mãe fez isso, por que minha mãe fez aquilo, porque as pessoas não fazem do jeito que eu quero, ou porque o mundo não passa um tapete vermelho aí pra eu passar, né? E os cristalinos têm muito disso, né? E eu sei muito bem
como é estar nesse movimento de achar que sou um gênio e esperar que a coisa aconteça por si só. E na verdade não, somos nós que precisamos vestir a camisa da responsabilidade. Eu gosto muito de falar sempre isso, vestir a camisa da responsabilidade para buscar mesmo, entender o que é que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. Né? E ainda ontem eu acabei atendendo uma pessoa que realmente ela tava nesse movimento, né, de ter vontade de expressar o que ela é e ela não conseguir, porque as pessoas dizem que é errado, ficam apontando o dedo. Então essas pessoas que estão apontando o dedo, elas também estão em dor, elas também não estão enxergando o que é que está ali dentro delas. Né? E quantas vezes, quem nunca, né, gente? Quem nunca apontou o dedo assim, porque ele devia fazer assim, né? E a gente faz assim, diferente, como a gente tá falando? Nem sempre, né? Então, o primeiro olhar sempre precisa ser para dentro, né? Pra gente entender qual que é o nosso valor, qual que é o nosso melhor. E eu aposto que tenho muitos terapeutas que estão aqui assistindo e que gostariam, né? Nossa, me olham aqui, né, agora, né? Agora, gente, ó, suei muito no sentido, assim, de olhei muito pra dor, né, pra conseguir estar aqui me expressando hoje. E várias lives que eu fiz com outros colaboradores atrás, eu sempre dizia, gente, é muito desafiador pra mim fazer uma live sozinha. E eu tô justamente aqui me surpreendendo, né, e entendendo que eu sou só um instrumento, né? Inclusive no programa Você Tem Fome de Quê, que a Andresa fez essa semana, ela falou isso. Nós somos apenas um instrumento. E sabe o que é que a gente... Qual é o movimento que a gente faz? A gente fica ainda no... Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será que isso é mesmo verdade? A gente duvida da nossa própria capacidade de ser e de fazer o que a gente veio fazer, né? Então, não se coloque nessa posição. E quantas vezes a gente fica aceitando migalhas, achando que a gente já tá ganhando muito. Ou, às vezes, a gente tá aceitando migalhas, mas percebe que a gente merece melhor, né? Então, qual é o movimento que você pode fazer para conseguir sair dessa posição? Tudo bem, e muitas vezes demora, tá, gente? Percebi que estou numa situação em que já não dá mais para mim. Por exemplo, você tá num trabalho que você sente que não é esse o lugar. Ok, você não precisa sair correndo, chutar o balde, mandar todo mundo se ferrar e sair fazendo o que você tem que fazer. Não, às vezes você precisa de um planejamento. Tem pessoas que precisam de mais tempo para se estruturar do que outras, né? E aí entra a não comparação, né? A gente não deve se comparar com o outro. Porque ele já fez rápido, né? Tem gente que diz, né? Vivi, tu tá 1 ano aí atendendo e você já fez essa mudança tão grande. Esse foi o meu processo, gente. Isso é da minha essência, né? Eu sou de elemento ar com elemento fogo, né? Então, se a gente junta o elemento ar com fogo, o que dá? Explosão. Eu funciono dessa maneira. Se eu tiver que demorar muito ou planejar muito para a coisa acontecer, para mim não funciona. Já perco o interesse na hora. Agora, se eu identifico uma coisa, não, é isso, tem que fazer, eu vou lá e faço e tá feito. Né? Eu penso muito, estruturo, mas esse é o meu jeito. Como que é o seu jeito? Qual que é a sua natureza? Você é terra, você é fogo, você é ar, você é água, né? Qual que é o seu Odu, qual que é o seu caminho de destino? Além de eu ser fogo com ar, o meu caminho é o caminho da ansiedade. Eu sou Odu 11, né? Então isso vem para apressar mais ainda as coisas. Então para mim funciona dessa forma. Isso não quer dizer que para você vai ser assim, né? Então às vezes você precisa criar o seu planejamento para fazer a transição de carreira ou para se separar de repente, se você percebe que aquele relacionamento já não faz mais sentido para você. Então,
olha pra você, sente o que é que você tá com vontade de fazer. Eu lembro que teve um período em que eu percebia uma dependência muito grande, dependência emocional com a minha mãe, por exemplo. Ela mora aqui pertinho de mim. E eu já estava dentro desse processo de autoconhecimento, mas todos os dias, gente, todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, eu sentia vontade de ir lá na casa dela. Nem que fosse para ir lá ganhar um abraço dela. Racionalmente, eu entendia que não fazia sentido, que muitas vezes eu deixava de fazer coisas aqui para ir lá. Só que eu sempre seguia o meu coração com essa consciência. Ou seja, eu seguia o meu coração, eu não me desrespeitava, mas eu ia com consciência. Até que chegou um momento em que eu consegui captar o que é que estava fazendo com que eu tivesse nesse movimento. Que estava relacionado a uma dor minha da infância. Né? Que quando, no período em que eu precisava dela, lá na infância, ela estava trabalhando. Né? Ela criou eu e o meu irmão sozinha, praticamente. Pelo menos na primeira parte até ela conheceu o meu padrasto, né? Mas ela criou praticamente eu e meu irmão sozinha, então ela tinha que trabalhar, ela não tinha como ficar presente ali. Só que a minha parte criança sentia essa necessidade do abraço, de estar junto com ela, né? E eu não conseguia acessar essa informação até que eu fiz um dia um círculo da vida e percebi isso. Né? Então as técnicas, as ferramentas de tratamento, elas estão aí. Elas estão aí e a gente precisa cuidar para não se perder nesse movimento de que precisa ser agora. E quantas vezes a gente fica nessa birra, né? Muitas vezes a gente tá preso aí nessa dor da criança e a gente fica nessa birra. Porque eu quero agora, porque eu quero agora, porque eu quero agora. E as coisas não são assim. Né? Se eu plantar uma árvore hoje, imagina que eu tô com a semente aqui. Se eu plantar a árvore hoje, ela não vai nascer amanhã. Ela pode dar um brotinho, mas ela não vai ser árvore. Muito menos dar frutos. Né? Essas coisas, elas levam um tempo mesmo. Então, acho que vem essa fala justamente para esclarecer para quem tá aí dentro do processo de autoconhecimento que as coisas, elas não acontecem na hora em que a gente quer. Precisa de um tempo. E se você tiver esse olhar, se colocar no seu lugar, né? Se colocar no seu lugar de, não, peraí, vou seguir o meu coração, vou deixar se manifestar aquilo que tem para se manifestar, porque muitas vezes está ligado a uma falta que a gente teve, e vou simplesmente manifestar. É aí que a gente começa a perceber o nosso real valor. É aí que a gente começa a se respeitar. Porque tem muito terapeuta aí que tá só apontando o dedo, dizendo assim, ai, porque as pessoas não me escutam, porque eu falo as coisas e elas não acreditam nisso. Tá, as pessoas não acreditam, e você acredita? E você se respeita? Né? Então, se a gente conseguir estar do nosso lado, se bancar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer, a gente consegue simplesmente fluir. Simplesmente estar nesse movimento que agora, nesse momento, eu consigo perceber na minha vida que eu estou, nesse momento de fluxo, de perceber, não, realmente, eu simplesmente preciso deixar sair aquilo que está aí dentro. Que bom, fico feliz que tem pessoas aqui dizendo que fazem sentido. E fico feliz que estão todos vocês aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Como eu estava falando lá no início, né? Pra mim, sempre foi muito desafiador me expor de certa forma. Né? E acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que eu passei, né, pela situação de abuso na infância. Ali teve um processo que aconteceu que fez eu me reprimir dentro de mim. Mas não é só isso. Dentro do meu processo psicanalítico, eu comecei a perceber que que o meu processo de me reprimir começou muito antes disso. Aquilo ali, esse fato que aconteceu, ele veio só para potencializar, para
para acelerar o processo, digamos assim, de autopercepção em mim, né? Então, lá na infância, desde que eu comecei a entrar na escola, eu já me percebia ser uma criança mais reservada, mais quietinha. Quando a professora perguntava, eu sabia a resposta, mas eu não queria falar, né? Então, quantas vezes a gente se prende numa situação específica que aconteceu na nossa vida? Por exemplo, durante muito tempo, eu me prendi nessa questão do abuso. Inclusive, eu achava que isso era a minha maior dor, né? Só que dentro do meu processo psicanalítico com a Márcia, né? Quem não sabe, eu faço psicanálise com a Márcia, tenho esse privilégio. E ela é muito cirúrgica sempre nas sessões de pegar exatamente no ponto. Então, dentro desse processo psicanalítico, eu percebi que o abuso não foi a situação principal da minha vida. Eu já venho nesse processo de me reprimir muito antes desse fato acontecer. E esse fato ele veio só para potencializar, para acelerar mais ainda esse processo de eu reconhecer quem eu sou, de eu reconhecer o meu valor, o que é que eu vim para fazer nesse mundo, né? Eu acho que a Josi disse aqui, né? Vivi, fala um pouquinho sobre o processo de não se sentir merecedor. Eu acho que em algum momento eu disse, né? Que às vezes nós estamos passando por uma situação, vou trazer para dentro do relacionamento que fica mais fácil de entender. Nesse processo de se sentir merecedor é só a ponta Desculpa, gente. Esse fato de se sentir merecedor ou não é só a ponta do iceberg. O que é que está por detrás disso, né? Como eu falei, você muitas vezes percebe que você está numa situação em que você está recebendo migalhas. Vou trazer da minha história que é mais fácil, né? Ou seja, eu estava trabalhando como personal trainer, mas eu sabia que eu estava ganhando muito pouco, que eu tinha potencial para ganhar muito mais. E eu estava naquele sofrimento, mas naquele momento eu não tinha essa consciência, né, de que eu precisava buscar dentro de mim o que é que ressoava com o meu coração e que me trazia satisfação de forma mais totalizada, digamos assim, o que me deixava mais satisfeito. Ou seja, eu estava trabalhando como personal, mas eu não estava satisfeita com isso. Só que eu não tinha consciência daquilo. Então, durante muito tempo eu sofri. Agora, se você está numa situação em que você sente que você não está sendo valorizada, calma. Não precisa sair correndo, né? Não precisa dizer assim, meu Deus, e agora? Não, calma. Se percebe, veja que você está nessa situação, ou seja, começa a vivenciar aquela situação com consciência. Começa a se perceber naquele processo com consciência, que foi aquela história que eu falei da minha mãe ali, né? De eu perceber que eu tô naquele movimento, mas eu sigo o meu coração, né? Então, muitas vezes nós estamos num trabalho que não gostamos, nós estamos num relacionamento que não gostamos, mas se nós temos a consciência de que algo precisa ser feito, já é um grande passo. O segundo passo é você começar a fazer os movimentos, né? Se você percebe que tá ruim o relacionamento e já decidiu que quer sair do relacionamento, experimenta sair para ver se vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê, né? Então, nesse movimento de você sair e você perceber que não dá, que não tá indo para frente, que não tá acontecendo aquilo que você gostaria que acontecesse, aí é que você vai começar a voltar a olhar para você e buscar o que é que tá acontecendo que você não tá conseguindo fazer esse movimento. E aí você começa a parar de apontar o dedo para o outro dizendo porque ele tem que mudar, porque o meu patrão tem que dar aumento para mim. A gente para e a gente sai desse olhar de que a responsabilidade é do outro e começa a enxergar que a responsabilidade está na gente. E aí é onde você começa a inverter o movimento.
Você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro e buscar ali dentro, né? O que é que será que está acontecendo que eu não consigo sair dessa posição em que eu tô, né? Quais são os movimentos que eu preciso fazer? Às vezes precisa de um tratamento, às vezes não precisa de um tratamento energético. Às vezes com a psicanálise já resolve. Ou às vezes, não sei, às vezes você tá com um processo de doença também. E já lembrando, né, pra quem tiver aí, hoje eu vou fazer uma live às 4 horas com a Bárbara, falando justamente de considerar o corpo físico. Muitas vezes tem situações na nossa vida que elas acabam se manifestando, inclusive no corpo físico, né? Eu atendi a menina ontem que estava passando por isso. Ou seja, naquele processo de você ficar reprimindo o que você quer, ficar reprimindo o seu desejo, você vai criando aqueles blocos, aquelas couraças, aquelas massas, e chega um momento em que tem tanto bloco, tanta massa, tanta couraça, que você começa a sentir ela no corpo físico. É onde começa a dar os ataques de pânico, é onde começa a dar fibromialgia, é onde começa a descompensar os seus hormônios. Então, se você tá com uma situação no físico já, aí, de repente, precisa inclusive tratar com a medicina, né? Então, a gente não pode desconsiderar nenhuma das nossas partes. Todas as nossas partes são importantes. E quando a gente começa a ter esse olhar mais amoroso com a gente mesmo, fica tudo mais leve. Porque quando a gente está num movimento de autoconhecimento e de se perceber em dor, a gente fica querendo rejeitar aquela dor. E se ela é minha, se ela é uma criação minha e eu quiser rejeitar, eu estou rejeitando parte de mim. Né? E muitas vezes é difícil para algumas pessoas entenderem quando eu falo assim, você precisa acolher a sua dor. Acolher a sua dor é justamente isso, aquela dor que está instalada em você, ela veio a partir de você. Então, se você quiser rejeitar ela, você vai rejeitar parte sua, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Quando você percebe a dor, ok, olha para essa dor e vê o que você pode fazer. Vou trazer pro micro, né, pro físico, para ser mais fácil de entender. Vamos imaginar que eu bati a mão e minha mão tá doendo. Existe alguma forma de fazer essa dor passar? Talvez existe. Talvez se eu tomar um relaxante muscular ou algum anti-inflamatório, algum remédio, não sei, não entendo de medicina, de repente se eu tomar alguma medicação, isso ajuda a melhorar a dor. Mas, enquanto eu não tomar o remédio, ou enquanto o remédio não fazer efeito, a dor ela tá ali. E eu posso ficar, mas que droga, essa dor, que saco, você pode ficar ralhando essa dor, ou você pode simplesmente aceitar e dizer assim, não, realmente tá doendo. Tá doendo, deixa doer. E se você quiser chorar, chora. Se você quiser ficar puto, fica. Né? Cada um vai ter a sua maneira de manifestar como você quer manifestar essa dor. Então, se a gente tiver presente para perceber que tá tudo bem, a gente pode manifestar essa dor, desde que a gente não machuque ninguém, né? A gente pode manifestar essa dor e deixar ela doer um pouquinho até encontrar um método de conseguir aliviar ela, fica muito mais leve de você conseguir conviver com isso. Porque independente se você ficar com raiva, puto da vida, ou se você chorar, a dor ela não vai sair por si só, muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não. Né? Isso depende de cada um, de como cada um vai interpretar aquilo que está vivendo. Né? Me estendi bastante aí no assunto, né, Josi? Que bom saber que vocês têm sintonia, que tá fazendo sentido, bastante pessoas falando que tá fazendo sentido. Eu agradeço, né, a presença de todo mundo. Eu acho que esse movimento que eu tô fazendo, né, de abrir aqui agora esse programa, digamos assim, né, de terapia de sexta, tá sendo um desafio para mim, mas eu tô vivendo essa experiência, tô me permitindo viver essa experiência. Poderia ser que não daria certo, poderia ser que eu chegasse aqui e ficasse
cri-cri, cri-cri. Mas eu tive... Eu senti que eu deveria fazer isso e eu me permiti fazer isso. Porque eu já entendi exatamente isso que eu tô explicando pra vocês. Exatamente isso que eu tô explicando pra vocês. Eu senti que eu devo fazer, eu vou lá e faço. É claro, né, que se, digamos assim, eu senti que tô com vontade de matar alguém, é bom a gente pensar um pouquinho, né, porque tem coisas que a gente vai fazer que tem consequências. Então você percebe aí dentro de você, se aquela vontade sua não vai prejudicar alguém ou não vai machucar alguém, né? Eu quero mandar aquela pessoa para aquele lugar. Será que realmente vai fazer com que você se sinta melhor? Será que realmente vai fazer com que você se valorize mais fazendo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você tenha essa vontade, vá lá e faça e tá tudo bem também. Só que daí depois você vai arcar com as consequências, né? Toda a nossa ação, gente, toda ação tem uma reação. Tudo o que a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E a gente só vai plantar aquilo que a gente... só vai colher aquilo que a gente plantar, né? Não adianta eu plantar tomate e querer colher alface, que não vai rolar, né? Então, tem coisas que realmente a gente precisa refletir mais, né, antes de agir, mas tem coisas que são genuínas, gente. Tem muito terapeuta, e eu digo assim, ó, praticamente todos os meus clientes, né, e a maioria deve estar por aqui, todos vocês são muito fodas. Todos vocês têm muito potencial, né? E muitas vezes estão só com vergonha de manifestar, né? E não precisa disso. Sejam amorosos com vocês mesmos. Sejam amorosos de entender que o que tem aí dentro do seu coração é genuíno. É algo que vai fazer o bem pro outro. É algo que vai espalhar coisa boa, né? Imaginem vocês se eu tivesse me prendido nesse pensamento de eu não vou fazer, eu não precisa disso, né? Todos vocês que estão aqui acompanhando, que estão aqui comigo, não teriam tido esse olhar, não teriam tido essa percepção, não sei o que é que vocês perceberam em toda essa minha fala, mas eu não tenho dúvida de que isso foi uma semente que eu plantei, foi algo que tá sendo valioso para vocês. Né? Se está sendo valioso para mim, se é o meu valor sendo manifesto aqui, com certeza está sendo valioso para vocês também. Né? Então tem muita gente que está precisando de vocês, né? tá querendo esse terapeuta que está aí dentro nascendo, e tá tudo bem você estar num momento agora de acolhimento, mas você sempre entendendo, planejando, organizando para fazer aquilo que seu coração pede, né? Querer fazer live sozinha é algo que eu já venho planejando desde janeiro. Hoje nós estamos em maio já. Então, desde janeiro, eu tenho vontade de fazer live sozinha. Mas eu sempre senti uma insegurança, não me sentia pronta. E ok, eu entendi racionalmente. Ok, eu tenho vontade de fazer live sozinha. O que é que tá fazendo com que eu não faça esse movimento? Aí eu parei de ficar na frustração, de dizer assim, mas que saco, mas eu não faço mesmo, e ficar com o chicote assim nas costas, né? Porque eu sou procrastinadora, porque eu quero ficar só no meu prazerzinho. Quando eu ficava, antes, né, quando eu ficava nesse movimento, né, de ficar me colocando para baixo, isso me desvalorizava cada vez mais. E quando a gente tem essa consciência e o planejamento e a organização, a gente consegue lá na frente conquistar aquilo que a gente está desejando hoje, muitas vezes. Né? Eu vou trazer por físico que fica mais fácil de entender. Eu quero construir uma casa, por exemplo. Você pode comprar uma casa pronta, ok? Mas ela não vai ser do jeito que você gostaria, talvez. Para você construir a casa que você gosta, do jeito que você quer, você vai ter que construir.
E para você construir, não é uma coisa que assim, de uma hora para outra tá construída. É algo que você vai planejando, vai estruturando, vai trabalhando para isso. Eu tenho vontade de reformar minha casa, por exemplo. Esse é o meu desejo do coração, eu sei disso. Mas eu sei também que não é uma coisa que é assim de uma hora para outra. Eu preciso planejar para não me colocar em dor e sofrimento de novo, né? Então todo esse planejamento e essa organização e fazer isso com consciência serve justamente para que eu consiga fazer a coisa bem feita. Quando a gente está na pressa de querer fazer a coisa na hora que a gente quer e não na hora que tem que ser, vai sair mal feito, né? Ou vai ter algum prejuízo muitas vezes. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Gente, eu tô impressionada que falta só 5 minutos para acabar a live. E eu falei tudo isso já, né? Eu achei que não ia rolar, não. E eu ainda queria tocar mais uma música, não sei se vocês querem. Digam pra mim aqui se vocês gostariam de ouvir aí mais uma música aí minha pra finalizar a live. Que legal. Fico feliz que faz sentido pra vocês. E tô muito feliz também de ver aí os meus colegas, os meus clientes, todos aí acompanhando, né? E participando desse momento que tá sendo um momento histórico aí pra mim. Vai ficar registrado aí na minha vida, né? No livro da minha vida. E é isso que faz da gente ser humano, a gente ter esse olhar pra nós e reconhecer que a gente é muito mais do que aquilo que a gente acha que a gente é. Muitas vezes a gente criou uma imagem, assim, né, de uma persona perfeita, e não tem como a gente ser perfeito, gente. Não tem como a gente seguir exatamente um quadradinho. Porque daí, quando a gente faz isso, a gente não tá sendo a gente mesma, a gente não tá manifestando todo o potencial que a gente pode. Então, agradeço muito para todo mundo que esteve aqui comigo e com certeza, assim, de ver esse acolhimento de vocês para comigo também, né? Que existe esse acolhimento porque eu me acolhi primeiro. Então, vendo esse acolhimento, com certeza é isso que me motiva a continuar, é isso que me faz continuar toda essa minha caminhada e tudo isso que eu escolhi e que eu percebi dentro de mim. Então eu tenho certeza que todos que estão aqui assistindo também têm esse potencial, né? E eu acredito em vocês, agora só falta vocês acreditarem em vocês, né? Esse é o meu recado do dia hoje, né? E se vocês gostaram, convidem as pessoas, que hoje eu me comprometi, né? Esse horário tá reservado na minha agenda, toda sexta-feira ao meio-dia eu vou estar aqui conversando com vocês, trazendo tudo que eu sei, tudo que eu posso entregar, tudo que eu já vivi, todas as experiências, e sempre trazendo um recadinho, sempre trazendo essa consciência aí, para que eu quero ver todos vocês aí fazendo live que nem eu, porque eu também acreditei que isso não era possível, né? E agora eu tô percebendo que isso é possível, só depende da gente estar disposto a olhar para a gente mesmo e reconhecer que a responsabilidade da nossa vida é nossa. Não adianta a gente querer terceirizar isso. Não tem como, tá, gente? Então, agradeço todo mundo. Vejo vocês aí na próxima sexta, no próximo Terapia de Sexta. Beijo, gente!